Boa noite. Bem, quando eu fui convidada a falar dessa temática, nossos filhos são espíritos, a gente tem um livro do Hermínio de Miranda, também com esse título, mas ele não foi só ele utilizado como base para esta palestra. Na verdade, une-se aí outros tantos livros e toda uma experiência como educadora, professora, como evangelizadora e tudo mais. Certo? Então, vamos começar. Nossos filhos são espíritos. Bem, vou primeiro fazer uma pergunta muito simples. Qual é o objetivo da reencarnação? Por que é que a gente reencarna? E aí a gente passa durante muito tempo, as pessoas quando chegam à doutrina espírita, as pessoas perguntam muito, elas gostariam de saber qual é a sua missão, se elas estão cumprindo com a sua missão, se aquilo, se elas não souberem, como é que elas vão evoluir, tudo aquilo mais. Mas a verdade é muito mais simples. O verdadeiro objetivo da reencarnação é evoluir. Moral, intelectualmente, o processo é de evolução. Se eu vou ser muito famoso, muito rico, muito influenciador, ou se você é alguém comum, independente de qual seja a circunstância, o objetivo da encarnação é evoluir. Aprender com as diferenças, aprender com as dificuldades, superar as nossas falhas morais, crescermos, nos perdoarmos aos nossos próximos, caminhar, sermos melhores do que a gente é hoje. Simples, fácil, nem tanto, mas simples, né? Objetivo, evoluir. E aí, quando a gente diz assim, nossos filhos são espíritos, qual é a consequência dessa informação? Provavelmente, como tantas outras informações que a gente tem na doutrina espírita, que a gente diz assim, você é espírita? Você acredita em encarnação? E como é que a informação da encarnação faz diferença na sua vida? Aí a gente fica... Não, eu sei o que é encarnação, mas... Quando a gente fala, os nossos filhos são espíritos, o que quer ser despertado em nós? Quando eu afirmo ter essa consciência de que nossos filhos são espíritos, o que me traz como consequência? Bem, se não traz, deveria trazer, primeiro, a consciência que não são folhas em branco. As crianças não são folhas em branco. Quando elas reencarnam, quando elas nascem pequenininhas, bonitinhas, inocentes, dependendo de nós para comer, para evoluir, para se movimentar, para vestir, tudo mais, ainda assim, ali é um espírito reencarnante. Um espírito que tem história, um espírito que já viveu outras muitas vidas, que já aprendeu muitas coisas, boas e ruins, que traz qualidades, que traz defeitos. Ele não é uma página em branco. A outra coisa, como eu falei há pouco, eles trazem os seus vícios e virtudes de suas muitas experiências, e muitas eles vão apresentando, inclusive, desde muito cedo. Determinadas posturas, perfis, e aí a gente vai adequando, dizendo, não, sabe o que é? É que meu filho tem um gênio meio forte mesmo. É porque ele é muito maduro. É porque ele é impaciente. Aí a gente vai arranjando algumas desculpas, e quanto mais à frente aquelas características se apresentam fortemente, a gente faz, mas o que foi que aconteceu? Elas já estavam lá. Por vezes, é a gente que não quer ver. Outra coisa é que como cada um é um espírito diferente, com uma história, o seu livro não está em livro nenhum.
por todos os livros que nós possamos ler, que tragam todas as orientações, desde o próprio Pestalozzi, passando pelo Kardec, o Hermínio de Miranda e outros tantos, Rossandro Klinger. A verdade é que cada um é um ser diferente. Então, não tem uma lista padrão, não tem um comportamento que vai dar certinho com todo mundo. Mas tanto é prova que as mães presentes e pais presentes que têm mais de um filho conseguem ver, apesar da mesma criação, comportamentos completamente diferentes. Então, aqui não vai nenhuma tentativa de ensinar ninguém, dizer assim, olha, você tem que ser desse jeito para ser um bom pai, uma boa mãe. É só um lembrete de que, na verdade, eles são espíritos. Eles também estão num processo evolutivo. E por isso, os pais os antecederam para os orientar, para os auxiliar, mas também são espíritos. O outro ponto é que uma tarefa realizada com determinação, paciência e fé. Eu preciso acreditar que vai fazer diferença, porque senão a gente desiste no meio do caminho. E muitos estão sendo abandonados no meio do caminho. Bem, o Livro dos Espíritos nos traz, na questão 379, pergunta: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E a resposta pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, traduzindo em miúdo, sim, o meu filho, ele pode ser muito mais evoluído do que eu, ter outras muitas experiências, ter um desenvolvimento bem diferente, ser mais perspicaz, ser capaz de percepções das quais a gente não tem. E aí? Mas eles continuam sendo crianças com a necessidade de serem conduzidas moral e intelectualmente. Por isso eles vieram depois. Exatamente. Eles podem ser, sim, e terem histórias muito mais antigas, talvez espíritos com experiências maiores do que as nossas. Mas ainda assim, se estão na posição de filhos, aqueles que têm como seus filhos, consanguíneos ou não, têm aí a responsabilidade de conduzi-los. Na questão 383, é perguntado então, qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? E aí é dito: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. O período da infância é um período extremamente importante. Apesar de muitas vezes a gente não dar a devida importância, ou não termos a consciência de que determinadas experiências, ou melhor, a maior parte das experiências e ensinamentos feitos durante a infância determinam atitudes, comportamentos, valores e ações lá na frente, na adolescência, na vida adulta. A infância é um período onde o espírito ele está mais maleável, ele está mais acessível a outras informações e outros valores. Como eu falei ainda há pouco, eles não são páginas em branco, então eles trazem uma história, e não necessariamente boas, não necessariamente espíritos evoluídos. E eu sei que é difícil a gente pensar dessa maneira e dizer, nossa, mas o meu filho... Pois é, só que a reencarnação permite exatamente a construção de novos valores, a construção de novas ideias, e é o período da infância
o momento adequado para incutir esses valores. Mais especificamente entre os 0 e os 7 anos, onde o espírito está ali encarnando, está ali acoplando o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo físico. Então, ele está com um pezinho lá e um pezinho aqui. Então, ele está muito mais suscetível a ser ensinado novos valores. Em contrapartida, quando eles não é moldado nesse período, ou incutido novas ideias, novos conceitos, quando então despertarem no que a sociedade erroneamente chama de aborrecência, que na verdade é a adolescência, porque todos nós passamos pela adolescência, que apresentam-se comportamentos diferenciados daquilo que a gente imaginava que deveria ser, a gente entende que algumas coisas deviam ter sido incutidas lá atrás. Por quê? Porque na adolescência ele desperta quem verdadeiramente ele é, com suas tendências, com suas vontades, com sua personalidade. E que é o período que, no geral, a gente encontra maiores conflitos. E se pergunta por quê? Porque meu filho era tão calminho, mas a minha filha era sempre foi tão condescendente. E, de repente, na adolescência... Então, esse período, a idade infantil, eles estão mais acessíveis. Entre 0 aos 7 anos, é mais maleável. E mais, eles absorvem também mais facilmente o que está ao seu redor. Eles são muito mais perspicazes do que a gente se dá conta. Eles aprendem copiando. As crianças aprendem muito mais. Elas aprendem 4 vezes mais observando as ações de quem está ao seu redor do que aquilo que é dito a elas, para que elas o façam. Exemplo simples, quando a gente diz assim, você precisa comer verduras para você crescer, para você ficar forte, para você não adoecer. Não imagine que ele não observe que no prato do pai não tem verdura, que a mamãe não gosta também muito, adora um bolo e um biscoito recheado. Mas eu estou dizendo que você precisa comer verduras. E é exatamente pelo fato de eles aprenderem muito mais observando que determinadas falas se perdem no vento. Que é aquilo que você fala, mas você não traz como experiência, como exemplo, acaba não tendo validade. Então, esse é um período de extrema importância que exige da gente muita atenção. Por quê? Porque não é só um cérebro se desenvolvendo, um corpinho aprendendo a movimentar-se, a desenvolver habilidades, a desenvolver percepção motora. É um espírito aprendendo. É um espírito muito mais suscetível às influências e energias do seu ao redor, crescendo pertinho da gente. Apesar do entendimento não, espera crescer mais um pouquinho porque não entende. A verdade é que a própria ciência já mostra para a gente o quanto que na barriga a gente é capaz de marcar, de registrar um serzinho que está nascendo. Isso já é a ciência. É um período ideal para se realizar a educação do espírito reencarnante. E essa educação, como a gente estava falando, das questões dos valores. Porque eu também falei ainda há pouco que não necessariamente ele tem uma história boa. E por mais que seja difícil imaginar assim, nossa, o meu filho pode ter sido alguém com condutas não tão nobres, hábitos não tão cristãos, e ter tendências a repeti-los nessa encarnação. E por isso é que nesse primeiro período, do 0 ao 7, fica muito mais fácil a gente incutir outros conceitos, porque de repente ele era alguém muito afeito à violência.
E a gente consegue perceber, de repente, a atração que ele tem por objetos que semelham-se a armas, por filmes violentos, por resolver tudo na briga. E é aí que vem a oportunidade de se ensinar que a violência não é bom, não é boa, que as armas não são coisas boas, que o respeito é algo necessário, que as diferenças precisam ser reconhecidas e respeitadas. É nesse período. Mas ele não é o único. Não imaginem assim, nossa, Ana, passou dos 7 agora, não tem mais jeito. Tem, não é tão mais fácil, mas ainda tem. Como eu também já citei, no período da adolescência, quando então ele desperta, você vai encontrar resistências maiores, porque agora ele está desperto como espírito, quem é, com toda a sua história pregressa, e aí às vezes fica bem mais difícil conseguir desfazer determinados conceitos. Mas a aprendizagem continua. Na verdade, a gente continua aprendendo e ensinando ao longo da vida inteira. E isso que eu estava descrevendo para vocês está no livro de Humberto Ferreira, Relacionamento entre Pais e Filhos. E nessa história toda, a gente vai perguntar assim, tá, os nossos filhos são espíritos e qual é a missão dos pais? Pagar todos os seus pecados, porque foram meninos muito maus, porque davam trabalho e a mãe diz assim, deixa estar, quando tu tiver os teus, tu vai aprender, né? Quase. A verdade, filhos são nossos companheiros de evolução, que são colocados temporariamente sob nossos cuidados, a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. Implementar, auxiliá-los, não é viver por eles. Viver por eles, determinar por eles ou poupá-los de qualquer esforço, não é fortalecê-los para encontrar o seu próprio caminho evolutivo. O papel dos pais é, sim, orientar, dar suporte, inspirar, exemplificar, não viver por eles. O que tem sido, infelizmente, muito comum na sociedade de hoje. E a gente entende que é fruto de muito amor, a tentativa do vou dar ao meu filho tudo que eu nunca tive. Vou fazer com ele diferente, porque os meus pais me prendiam muito. Então eu vou deixar fazer o que quiser. Ah, mas eu era desse jeito, eu vou fazer de um jeito diferente. Só que a gente esquece que eles não permanecerão debaixo das nossas asas. E eles vão encontrar outros filhos que também não vão estar debaixo das asas de seus. E vão encontrar dificuldades e vão encontrar divergências. O mundo nem sempre é tão gentil e caridoso como a casa da gente. E todas as vezes que eu me esqueço disso, e que eu não estruturo o meu filho, a minha filha, para que ele possa caminhar na sua própria evolução, eu me comprometo também. Eu dificulto o processo evolutivo daquele ser. Vocês não precisam ficar tristes não, gente, tem tudo jeito. Ficou todo mundo assim, calma, dá certo. E quem nos fala isso tão generosamente como companheiro de evolução é Raul Teixeira. E é interessante quando ele fala isso, porque inegavelmente é descrito por muitos, e aqui os presentes podem descrever também, que depois que se tornaram pais e mães, também mudaram um bocadinho. Mudaram alguns conceitos, tentaram fazer diferente, se pegaram analisando, meu Deus, e agora? Projetando coisas para o futuro do tipo, e quando ela estiver começando a namorar e entrando em desespero? Ela ainda tem 6 meses.
né? Então, é sim, companheiros de evolução ensinam muito, mas inegavelmente, e eu reforço isso muitas vezes, por isso, aqueles que antecederam são responsáveis por ampará-los para que esse processo de desenvolvimento, para que eles construam a sua própria evolução. Tá? Continuando. Emmanuel nos traz em O Consolador a frase, a pergunta: que deve a mãe terrestre, e aqui a gente vai ampliar a palavra mãe, porque na verdade são os pais, a mãe terrestre fazer para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e a verdade. E sim, fiz questão de destacar que não se restringe à mãe, porque não se restringe à mãe. Apesar da maior parte da infância ser delegada à mãe, e a gente vê isso socialmente, porque quando uma criança está dando trabalho, as pessoas perguntam quem é a mãe dessa criança. Quando se tem, por questões sociais, sim, que a gente tem casais separados, a gente exige que a mãe abra mão de todas as coisas, porque os pais não precisam fazer. Só que, psicologicamente e espiritualmente, a presença do pai, a responsabilidade do pai é igual. Então, o que devem, substituindo a mãe, os pais terrestres, fazer para cumprir evangelicamente os seus deveres? Primeira coisa, compreender que seus filhos são antes filhos de Deus, espíritos como nós. Segundo, prepará-los para o trabalho e a luta que os esperam. Entre tentar colocar os filhos numa redoma de vidro e fortalecê-los para enfrentar aquilo que o mundo acaba apresentando para a gente, fortalecê-los. A gente não consegue impedir o mal, mas a gente pode indicar, educar, implantar o bem. A gente não vai conseguir esconder o mundo com suas distorções e seus valores não tão bons. Mas se pode incutir valores muito bons, que vão deixá-los firmes no caminhar, apesar dos muitos convites que possam tê-los. É o fortalecer para a luta. Não é imaginar que você vai conseguir colocar debaixo do braço a vida inteira. Isso não nos ajuda na evolução. Controlar atitudes e consertar posições mentais. E aí está no processo de educação, na percepção de determinadas posturas, da influência do mundo ao redor. Cabe àqueles que estão como seus responsáveis, seus tutores, essa correção. E a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque, por muitas vezes, na sociedade de hoje, essa responsabilidade está relegada à escola. E é muito difícil. Porque se você encontra dificuldade em educar o seu filho de 12 anos, porque um gênio meio difícil, você imagina numa sala de aula uma professora com 35, cada um com uma personalidade, com uma história, com hábitos familiares. E não, ela não pode dizer algo que possa machucá-lo. Ela não pode. A mãe, de repente, vai lá, dá um beliscão, te senta, menino. A professora, se fizer isso, Jesus. Só que por muitas vezes é isso que tem acontecido. Tem se esperado uma mudança de conduta, uma geração evoluída, espiritualizada, sendo que a responsabilidade de fazer, de educá-los, estão ficando nas mãos da escola. Você pode dizer assim, nossa, a Ana veio só dar bronca na gente, só um pouquinho, mas dá uma solução. Ensinar o respeito pelo infortúnio alheio.
é muito importante que a gente faça com que as crianças, e então após os adolescentes, eles reconheçam as dores alheias, as dificuldades, para desenvolver a caridade, a fraternidade, para reconhecer aquilo que tem, para ser grato por aquilo que tem. A gente precisa ensinar. Quando a gente entrega tudo de mão beijada, por muitas vezes as crianças estão descobrindo o preço das coisas e não o seu valor. São coisas diferentes. Quando eu ensino a minha criança que aquela pessoa que passa fome, de qualquer maneira eu também posso ajudar, ou aquela criança que está no sinal pedindo dinheiro, e que a gente pode agir, se compadecer, fazer diferente, buscar uma forma de auxiliar, eu construo naquele ser um olhar para a humanidade. Nós queremos adultos mais humanos, mais honestos, mais fraternos. Todo mundo quer um mundo melhor. Estou errada? Todo mundo quer um mundo mais evoluído. Mas quem vai estar aqui amanhã? Se eu não ensino o bem, como é que ele vai ser semeado? Como é que ele vai ser colhido lá na frente? Ensinar a tolerância, mas não esquecer da energia no momento necessário. Esse ponto é muito interessante porque hoje a gente tem vivido diversas mudanças pedagógicas, educacionais. E existe a educação não violenta, a educação positiva, né? A educação neurocompatível. Tem se buscado cada vez mais outras formas de educar. E por vezes a gente tem confundido. Tem tido uma thread na internet onde as pessoas usam a educação positiva mostrando assim, como educar o seu filho com a educação positiva. Você prefere lavar a louça agora ou eu te deixar sem celular uma semana inteira? Aí a criança, não, lavar a louça agora. Você prefere comer isso que está no prato ou ficar com fome até amanhã de manhã? Não comer. Aí a gente acha engraçado, porque é um desserviço. Porque a educação que tem se buscado, a positiva, a neurocompatível, a não violenta, ela tem tentado fazer com que a gente reconheça que as crianças também são outros seres humanos como nós, que também estão em processo de aprendizagem, que também não precisam ser violentados para aprender. Se a gente olhar socialmente, se você agride uma mulher, você responde por feminicídio. Se você agride, desculpa, pela Maria da Penha. Se você agride um idoso, você responde também. Se você briga na rua por qualquer outro motivo e agride alguém e bate alguém, você vai responder. E por que a gente normaliza que a violência é a melhor forma de ensinar uma criança? É assim. A educação, ela tem buscado, a educação neurocompatível, positiva, não violenta, reconhecer que aquela criança também é um ser em aprendizagem, com características, mas que ele também precisa do não. Ele também precisa de regras, ele também precisa de limites. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser amado, ele precisa ser reconhecido com todas as suas dificuldades. Mas ele também precisa ser conduzido pelo caminho reto. Quando você chega à dificuldade nas escolas de um professor entregar uma prova para um aluno que está com uma nota baixa e o professor ser agredido, será que quem errou foi o professor, porque não deu a nota para aquele aluno e ele entendeu que ele podia agredir o professor por não ter a nota que ele queria?
Essa é uma realidade muito comum. Mas nós queremos um mundo diferente. O que devem os pais terrestres fazer para cumprir evangelicamente seus deveres? Ensinar que toda dor é respeitável, todo trabalho edificante e divino, e todo desperdício é falta grave. Diante dos problemas, das provas e da dor, é levar o pensamento a Deus. Esse é um outro ponto importante. Quem apresenta Deus aos filhos são os pais. Fazemos toda a questão de recebê-los todo domingo. Sempre, cá, como evangelizadora, sim, mas a gente não consegue fazer sozinho. Por quê? Porque quem apresenta Deus é o convívio. Para eu dizer para meu filho, reze meu filho. Se ele não sente essa mesma fé, ele não vê você falando, ou fazendo, ou convidando, ou rezando, ou crendo que a ajuda de Deus vai fazer diferença. Dizer para ele é mais fácil, mas ele precisa ter o eco, ter o exemplo. Então, diante dos problemas, quanto mais a gente faz, mais facilmente eles vão acreditar que na hora da dor a gente pode, sim, e deve elevar o pensamento a Deus. Ser um bom conselheiro sem parcialidades, o estímulo ao trabalho e a fonte da harmonia do lar. Vivemos uma geração de muitos direitos e é muito interessante de ver. A maior parte de nós presentes, com certeza, fizemos tarefas domésticas em casa, quando crianças. Hoje você encontra a fala do isso é trabalho infantil. A pedagogia, a psicologia nos mostra que o desenvolver de determinadas tarefas no próprio lar, domésticas, ajuda a desenvolver N habilidades na criança, assim como a independência, assim como a vontade, como a percepção de fazer parte do todo. Faz parte do processo de educação. Sabe por quê? Porque eles vão crescer. Eu sei que socialmente a gente tem uma tendência, e aí a gente vai falar um pouco mais feminista, dizer assim, mas os meninos não são criados dessa forma. E não são, infelizmente. A ideia, eu preciso educar os filhos para saberem lavar uma louça, lavar sua própria roupa, fritar um ovo, passar um café, ser capaz de fazer uma compra, atender um telefone, escrever um recado, ser responsável por arrumar a sua cama, desenvolver a higiene, tirando sua própria roupa suja, independente de meninos ou meninas, porque todos eles vão crescer, vão estar na sociedade, vão fazer vínculos, vão criar relacionamentos, e não vai fazer a menor diferença se homens ou mulheres. Porque para fritar um ovo, para lavar uma louça, para cuidar de uma casa, são as mãos. Ensinar o respeito ao infortúnio alheio. E a gente está precisando. Sabe por quê? Porque a gente tem tido muitos infortúnios. E a gente tem tido muitas dificuldades onde as crianças reconhecem aquele diferente como alguém que merece respeito e acolhida. Independente se tem uma deficiência, se tem um transtorno, se é mais alto, se é mais magro, se é mais gordo, se é mais baixo, se é estrábico, se gagueja. A gente precisa despertar a humanidade das nossas crianças e respeitar o infortúnio alheio, a dificuldade do outro, aquela característica que eu me acho tão superior e o outro não tem. Por que você não estende a mão?
Porque a pergunta que pesa nesse momento é: mas o que estamos fazendo com estes espíritos? Olha só, a gente teve o maior número de estupros da história. 74.930 vítimas. Isso uma referência de 2021. 56.820 de vulneráveis, abaixo de 14 anos. Onde ocorrem 68,3% na residência da criança. 9,4% em vias públicas. Os agressores, vítimas de 0 a 13, 86,1% são conhecidos da família. 64,4% são familiares, pais, irmãos, avós, desculpa. Vítimas de 14 e mais, 72,2% são desconhecidos, 24,3% de parceiros ou ex-parceiros na família. Esse dado é do novo Anuário de Segurança Pública e ele é uma reunião reunindo as seguranças públicas de todos os estados do país. O que nós estamos fazendo com esses espíritozinhos? Outra problemática, diante de uma perspectiva realista chamada geração Z, que são as pessoas nascidas entre 1997 e 2010, se diferencia pelo abandono de diversas tradições e costumes passados. A juventude pós-milênio foi a primeira a crescer em um contexto totalmente digital. De acordo com o Censo Populacional do Datafolha 2022, o percentual de jovens entre 16 e 24 anos que se caracterizam sem religião atingiu a marca de 20%, superando o número de católicos. E o que nós temos de criança apresentando o conceito de não, eu não acredito em Deus, é gigantesco. Muitos. Na casa espírita, sim, na sala da evangelização. Aonde está faltando? Se a vivência desse Deus, dessa bondade, dessa justiça, ela só acontece quando ele entra numa sala, numa casa espírita, numa sala, numa escola dominical da igreja, se ele só naquele momento pontual, porque no dia a dia as dificuldades do seu lar são tratadas de formas diferenciadas, menos numa referência de que Deus está ali, ajuda, como é que eles vão desenvolver um conceito? Outra dificuldade apresentada é a leitura de nós espíritas fazemos erroneamente do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é descrito no Livro dos Espíritos, que ele vai aumentando mediante a capacidade do espírito de decisão. Ele vai desenvolvendo, ele vai evoluindo, ele vai tendo mais responsabilidade sobre as suas decisões. Não é a ideia do, aos 10 anos, o meu filho decidiu que ele não quer mais ir para a casa espírita. E tudo bem, eu estou respeitando o livre-arbítrio. Nossos filhos são espíritos em evolução, em necessidade educativa. Aos 10 anos, eles não têm a capacidade de determinar o que verdadeiramente é melhor para eles. Vocês sabem quando é que a ciência comprova que a gente já desenvolveu totalmente a capacidade de avaliar, analisar as consequências a longo prazo? Aos 25 anos. Aos 25 anos, o córtex pré-frontal está totalmente desenvolvido e você consegue ter a total capacidade de ver as consequências das suas ações a médio e longo prazo. Então, uma criança de 10 anos, se aos 25 anos
é que então ela está madura, aos 10 ela pode decidir? A gente tem um contingente significativo de crianças e adolescentes ateus. Quando não avessos à ideia de Deus. Avessos. O que a gente tem feito? Em decorrência disso, também por muitas vezes, quando a gente não tem nenhum amparo espiritual, algo a acreditar acima de nós, uma força que possa nos amparar, a gente tem um levantamento da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, aponta que a probabilidade de casos de suicídio entre adolescentes no país teve um crescimento maior do que em todas as outras faixas etárias. De acordo com os pesquisadores da Fiocruz, o aumento foi mais acentuado entre os mais jovens que entre os adultos, sendo ainda mais expressivo entre 10 e 19 anos. Em 2022, a tendência se reverteu de forma significativa. A chance de indivíduos de 10 a 19 anos provocarem a própria morte foi 21% maior do que entre jovens e adultos. Tal mudança ocorreu durante a pandemia da Covid-19, como ressaltam os autores do estudo. A falta de uma coisa, ela vai se agregando a outra, porque eles não serão pequenos o tempo inteiro, cabendo debaixo das nossas asas. Diante do crescimento das dificuldades, as circunstâncias se apresentam sem uma base, uma referência moral, um acreditar num além. Fica muito mais fácil desistir do que está difícil. Eu acho que o povo está meio chocado. Outra coisa importante para a gente analisar, análise em série. Os pais, quando não estão relegando a educação à escola, estamos relegando ao aparelho celular, às telas, aos jogos. E está tudo bem, porque o menino está quieto, lê do engano. Eles têm apresentado dificuldade no sono, queda no rendimento escolar, impacto na saúde ocular. Crianças com 3, 4, 5 anos apresentando miopia de 12 graus. Sabe por quê? Porque ele pequenininho, o olho ainda não está totalmente formado. E aí, sim, a luz dos celulares, das telas, vai provocar dificuldades oculares, sim, senhor. Dores de cabeça, ansiedade, depressão, alimentação menos saudável, obesidade, sedentarismo e transtornos de imagem. Significativos, porque agora você tem nas redes sociais várias, como é que chama? A palavra fugiu, filtros. A galera não quer tirar foto mostrando quem é. Eu preciso do filtro, porque o filtro corrige minha pele. Eu fico mais bonita, eu fico mais rosado. Na internet, todo mundo é bonito. As blogueiras têm barrigas lindíssimas, os homens são muito fortes, e aquele é o ideal. E a gente está tendo uma geração que tem uma dificuldade enorme de se enxergar e de gostar de si mesmo. Porque eles estão sendo diariamente convencidos que eles precisam caber numa caixinha, num formato, para serem dignos de serem amados, respeitados, acolhidos. As redes sociais têm feito estragos significativos. O TikTok tem causado a dificuldade dessa geração conseguir ler. É a geração dos 3 segundos. Passou disso, não tem mais interesse. Como o TikTok, são reportagens, como o TikTok atua no cérebro e vicia os jovens em seus vídeos curtos. Se nós não sabemos, vou trazer uma novidade, não muito boa. Foi constatada cientificamente que a mesma região que é estimulada pelo uso excessivo das telas é a mesma região que é estimulada quando se usa cocaína.
O que tem acontecido? Crianças viciadas em telas estão apresentando crises de abstinência, fisicamente mesmo. Dopamina, porque busca desenfreada por estímulos pode te dar satisfação da vida. A gente vive um momento onde se tem um medo muito grande de ouvir a frase, eu te odeio. Todo mundo já disse isso em algum momento na vida dos seus pais. Mas há uma preocupação tão grande de ser amado, a ideia de fazer tudo para não ser contrariado. E aí a gente vicia essa geração em dopamina, satisfações imediatas. E quando eles não são imediatamente satisfeitos, agressividade, intolerância, impaciência, falta de educação, dopamina. O uso de tela pode afetar os ritmos circadianos, dar problemas do coração. Celular é um novo cigarro, como o cérebro reage às notificações de aplicativos e por que eles viciam tanto. Vocês já tinham se dado conta de que isso está acontecendo debaixo das vistas da gente? Outra coisa, criança denuncia padrasto por abuso sexual após palestra em escola. Quando a escola traz a informação e ensina, ela descobre o que está acontecendo não é certo. E aí a gente tem a outra circunstância do bullying. 33% das nossas crianças sofrem bullying na escola, 24% com agressões verbais, 14% discriminação, 12% agressão física, 7% furto, 5% assédio moral, 2% violência sexual na escola, 2% assalto, 52% nenhum. E sabe o que é interessante? Quando a gente olha a questão do bullying, a gente nunca pensa numa outra faceta. Será que o meu filho faz bullying com alguém? Será que os valores incutidos nele fazem com que ele respeite a diferença? Respeite o mais fraco? Ou será que em toda essa pesquisa, ele não é o quem sofre, é o quem comete? O quanto você sabe do quanto seu filho e filha conseguem lidar com a diferença? Essa é uma fala de Rossandro Cligem, que a gente não vai ler na integralidade, mas ele vem dizer que as pessoas perderam a capacidade de educar os seus filhos. É uma fala do psicólogo espírita Rossandro Cligem, educador, que tem todo um programa também de educação nas escolas, e vem mostrado o quanto que a gente tem confundido a ideia de amor e respeito. E no intuito de fazer o melhor por amor, temos fragilizado essa geração. Uma geração com dificuldades de lidar com a perda, de lidar com a frustração, de saber que precisa lutar pelo seu próprio espaço, que precisa estudar, galgar os seus próprios caminhos. Não na expectativa de que os pais os manterão ad eterno, ou de que ao final tudo que passa na internet é real. É uma ilusão muito comum. As nossas crianças e adolescentes estão atribuindo verdade a tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais. Todo mundo fica famoso, todo mundo fica rico com o TikTok, todo mundo vira influenciador e ganha milhões. Não precisa estudar. Todo mundo fica rico com o jogo do tigrinho, porque fulana de tal, a Deolane, a não sei quem, ela ganha R$1.000. Vocês sabiam disso? Vocês já se deram conta disso? São esses os valores que esses espíritos reencarnados estão se habituando, na maior parte das vezes.
A última frase do texto de Rossandro diz assim: a tarefa de educar emocional e moralmente um filho pode ter a contribuição da escola, mas é sobretudo da família, e ninguém pode terceirizar isso. Pestalozzi, e aí vem a solução: nossa, Ana, a gente está ferrada. Não. Pestalozzi vem dizer para a gente: a educação deve representar uma cadeira ininterrupta de providências derivadas de um princípio idêntico. Eu só posso cobrar quando eu consigo exemplificar. Eu preciso exemplificar a caridade, a bondade, a honestidade, a educação, o respeito aos mais velhos, a generosidade, a paciência. Eu preciso exemplificar. Aí a gente tem a Mafalda, uma tirinha onde não se faz mais frios como antigamente, mas por que eu tenho que fazer isso? E a mãe responde: porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. E a resposta da Mafalda: se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? E a gente encontra esse conceito diariamente por aí. A educação é a arte de formar homens. Isto é a arte de neles fazer surgir os vermes da virtude, de reprimir os do ócio. Quem nos diz isso não é Allan Kardec, é o Hippolyte Léon Denis Arrival. É ele como educador na sua obra de proposta para a melhoria da educação pública. Então, isso em 1828, e Allan Kardec já falava da educação como algo que despertaria os melhores conceitos e lutaria contra aquilo que não é bom. E isso aqui, como eu falei, é ele como educador, não é o Allan Kardec ainda não. Então, existe possibilidade, porque a educação transforma, sim. A educação cria hábitos. É aquilo que no Nordeste se fala, a gente vence no moído de pouquinho. Por isso é que bem lá na frente a gente falou da paciência, da fé e da perseverança. É a não desistência, é acreditar sim que você não está criando um ser para o mundo, você está criando um espírito para a vida, e que esta encarnação determina muito das suas próximas encarnações, e que se eles estão sob as nossas tutelas, a gente também precisa fazer um esforço um pouco maior. Agora, para a gente fazer tudo isso, Ana, eu vou entrar em desespero. Precisa não. A primeira coisa a gente fazer é reconhecer-se humano num processo de crescimento conjunto. Pais e mães também erram, também estão aprendendo. Ninguém vem com manual de instruções. E por vezes, quando a gente não admite que a gente também tem medo, que a gente também falha, que a gente também tem dificuldades, a gente não consegue fazer com que eles se sintam à vontade para expressar sua fraqueza, seu medo. Porque eu entendo que o papai nunca tem medo. Ah, mas a mamãe ela é resolvida sempre. Pois é, você reconheça o humano. Sente, converse, compartilhe e diga: eu também tenho medo, eu entendo que você está com raiva, eu também já tive a sua idade, é a ideia do você também é humano, você também está aprendendo, todos nós estamos. Agora, assuma a tarefa que lhe foi dada, porque ela não caiu por acaso. Mesmo as estruturas, a adoção, sim, ninguém chega a uma família por acaso. Todos esses laços precisavam ser refeitos, por isso se encontraram. Então, assuma a tarefa. Evangelho no lar, regularmente. Gente, o Evangelho no lar, ele não é uma prática, um rito espírita. O Evangelho no lar é uma necessidade de instrução para nós, espíritos encarnados, para os espíritos desencarnados que conosco convivem.
Permite que a gente traga circunstâncias do dia a dia, que a gente reavalie valores, e quanto mais a gente faz, desde pequeno, tá? Porque as crianças menores, mesmo que elas não participem ativamente, verbalmente, mas a gente mantém a prática, porque é aquele momento que a gente reserva para apresentar a Deus, para normalizar a prece, para mostrar que a oração ela ajuda, para mostrar que Deus está sempre presente. É aí que a gente constrói a fé. O Evangelho no lar. A evangelização na casa espírita também dá uma ajudada. A gente fica pedindo, né? Claro, assim, tragam suas crianças. A gente faz um esforço bom. Mas a gente não pode fazer muito. É só 1 hora por semana. Ouvir o filho não é obedecer. Essa é outra coisa que as pessoas foram confundindo dentro da educação neurocompatível. Ouvir é dar-lhe a oportunidade de sentir-se valorizado, de expressar a ideia, e então as decisões ainda cabem aos pais. Sim. Eduque, informe, esclareça, reconheça as diferenças de gerações. Esconder não é proteger, é permitir que outros apresentem o que você esconde. Quando a gente falou ainda há pouquinho da palestra onde a criança acabou falando, descobrindo que ela sofria abuso sexual, isso é uma outra coisa que a gente precisa lidar com muita clareza. O sexo ele está evidente na internet, nos vídeos, no YouTube e em outros sites. É necessário educar sobre o corpo, sobre o desenvolvimento. As pessoas têm uma leitura muito rasa sobre a educação enquanto sexualidade, mas o que você não ensina, eles vão aprender. E não vão aprender quando você quer, eles vão aprender juntos aos colegas, com visões deturpadas que sexo e amor são a mesma coisa, com visões bem deturpadas das relações. É o que tem acontecido. Inclusive com a superficialidade delas, porque no momento em que eu estruturo uma relação e a pessoa não corresponde exatamente ao que eu desejo, eu não tenho mais responsabilidades. Educar, converse. O Rossandro Kligen relata uma circunstância que ele passou saindo de um determinado congresso, ele esperando o avião para embarcar, para ir embora, e uma mãe o aborda e pede para ele. Ela queria conversar com ele 5 minutos. Ela tinha acabado de perder o filho do meio. E ele ouve e depois diz a ela para que ele pergunta se ela tinha algum sinal, se em algum momento se tinha uma dificuldade. Não, tudo bem, tudo ótimo, tudo perfeito. E aí ele diz para ela: volte para casa e olhe tudo do quarto do seu filho. Acesse as redes sociais, veja qual eram as séries que ele estava assistindo, quem eram os seus ídolos, quem é que ele admirava, o que é que ele postava, quem eram os seus amigos. Pesquise tudo, vasculhe as gavetas, descubra qual eram os seus sonhos, faça isso. E depois você entre em contato comigo. Aí ele deu o e-mail dele pessoal. Essa é uma narrativa que ele faz dando palestras em escolas, inclusive. E 2 dias seguintes ele recebe um e-mail dizendo: a mãe do aeroporto. E aí ele sabia do que se tratava. E aí ela diz que depois que ela fez o que ele mandou, se ela estava triste, agora ela se sentia culpada. Porque quando ela foi investigar tudo, as séries, quem eram os amigos, o que ele admirava, quem eram seus ídolos, o que ele copiava, ela descobriu que ele dava sinais há mais de 2 anos. E que quando ela perguntou para os outros filhos, eles descreveram uma outra criatura diferente daquela que ela descrevia.
e que se ela estava triste, a intenção dele era fazer ela se sentir culpada, ele tinha conseguido. E aí ele responde o e-mail dela, dizendo: era, porque agora você tem outros 2 filhos que você pode salvar. A ideia é que a educação é um processo de amor. A gente está educando para um mundo material, imediatista, onde eles têm que conseguir muito dinheiro e têm que ser muito famosos e têm que ter muito poder. Estão faltando o conceito básico, são espíritos. As suas ações reverberarão durante toda a sua eternidade. Nós temos a possibilidade de fazer diferente quando a gente semeia diferente. A doutrina nos permite isso. A gente tem a consciência de que a vida não acaba quando o corpo morre. O convite é: lembremos, os nossos filhos são espíritos. É preciso se espiritualizar. A matéria fica, a fama vai. O que verdadeiramente se leva é quem se é. E só para encerrar, uma fala de Emmanuel no livro Família: ama e educa-o, oferecendo o melhor da tua alma, ainda mesmo que teu filho não possa compreender a nobreza do teu sacrifício e a excessitude de tua abnegação. Receberás do Pai Celestial a bênção da alegria e da paz. Faz o teu melhor. Convite está feito. Desculpa aí se a gente apertou em alguns calos, mas era necessário. Muito obrigada.